E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, dessa vez em um cenário diferente. Estou aqui na sala do meu apartamento e nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as 7 estratégias que os traders de elite utilizam para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você sabe que um trader de elite é aquela pessoa que vive de bolsa de valores, ganha dinheiro quase que todos os dias no mercado e a gente tira uma média de R$1.000 a R$5.000 por dia. Comenta aqui, por sinal, o que você faria se você ganhasse de R$1.000 a R$5.000 por dia. No mês isso vai dar mais ou menos uns R$30.000 se você manter a consistência que os membros da elite costumam manter. Então nessa aula eu quero te mostrar quais são as 7 principais estratégias que a gente utiliza para que você consiga já dar seus primeiros passos e consiga ter os seus primeiros lucros e resultados dentro da bolsa de valores, especificamente falando de day trade. Acompanhe esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai ser muito lucrativo para você. Então olha só, quando a gente está operando no mercado financeiro, nosso principal objetivo é sempre entrar no lugar certo. A gente já sabe, você já me ouviu falar milhares de vezes e eu imagino que você já tenha essa ideia também, que o mercado só vai para dois lados, ou ele sobe ou ele desce. E a gente utiliza estratégias, métodos, técnicas, táticas para que a gente consiga antecipar a próxima movimentação do mercado, para que a gente consiga ver se o mercado realmente vai para cima ou para baixo, para a gente consiga realmente fazer uma operação vencedora. O maior problema de quem está iniciando no mercado e quem perde dinheiro consistentemente no trade é não saber aonde entrar, não saber o melhor sinal de entrada, não saber realmente aonde apertar o botão do mouse para fazer aquela operação. Por isso que nesse vídeo, com essas 7 estratégias que eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula, você vai saber exatamente onde entrar, por que entrar e como se posicionar aí ao longo dessa operação dentro do day trade. O day trade hoje é uma das modalidades do mercado financeiro que mais tem crescido. Inclusive, esse vídeo que está sendo postado aqui no meu canal do YouTube é o maior canal do mundo de day trade. A gente está chegando aí a 1,5 milhão de pessoas. Inclusive, se você não está inscrito no meu canal, clica no botão aqui para se inscrever e já vai deixando seu joinha também. O primeiro passo da primeira estratégia que eu quero te mostrar aqui ao longo desse vídeo é uma estratégia chamada Fibonacci. Você talvez já tenha ouvido falar desse termo e essa é uma estratégia extremamente lucrativa quando você sabe aplicar ela do jeito certo. E como que a gente aplica ela do jeito certo? Bom, eu vou te mostrar aqui agora. A gente tem no mercado financeiro e no gráfico, que é a ferramenta que a gente utiliza para definir a nossa oportunidade de entrada, dois tipos de movimentações. A gente tem aqui, através do Fibonacci, uma movimentação que vai ser de alta. Então imagina que você está lá olhando o gráfico, você está lá vendo o gráfico na tela do seu computador ou talvez no teu celular. E sim, você pode fazer trade pelo celular, caso você não tenha o equipamento, não tenha o computador. Hoje em dia eu raramente opero no computador, opero muito mais pelo meu celular, porque eu estou sempre na rua, sempre viajando, sempre em algum lugar, e eu não vou ficar, por exemplo, num restaurante, pegar meu laptop e ficar no meio do negócio com aquele computador. Então, meu celular é muito mais prático, inclusive eu posso depois gravar uma videoaula te ensinando detalhes de como operar pelo celular. Esse tipo de conteúdo também tem exclusivo e bem aprofundado lá dentro da minha mentoria fechada, a mentoria Elite. Por sinal, logo mais eu vou abrir as inscrições. Então, imagina que você está olhando aqui o gráfico, o mercado está fazendo as movimentações dele. Existe um momento onde o mercado vai ter uma movimentação de alta. E essa movimentação de alta, a gente vai ter claramente um nível aqui embaixo, que é chamado de fundo, e a gente vai ter claramente também um nível lá em cima, que é chamado de topo. Essas extremidades do gráfico aparecem em todos os momentos. Aqui a gente tem um outro fundo, aqui a gente tem um outro topo, ali a gente tem um outro topo, aqui a gente tem um outro fundo, um outro topo, um outro fundo, e assim sucessivamente
todas as extremidades do gráfico são chamadas de topos e fundos. Só que tem um momento que essa distância entre um fundo e um topo acaba ficando grande. E um momento que o mercado, em determinado ponto, vai começar a fazer uma queda. E aí você vai se perguntar, bom, será que essa queda vai ser infinita e vai continuar caindo até lá embaixo? Ou será que em algum momento vai retomar essa alta e a gente vai continuar esse movimento anterior? É aí que a gente utiliza o Fibonacci. Normalmente, quando o mercado faz uma movimentação de baixa, ele tende a parar na metade entre o fundo e o topo. Então, o que você vai fazer vai ser traçar uma linha exatamente na metade. Essa linha tem um nome, um termo específico. Ela chama 50% da retração do Fibonacci. Então, quando a gente está trabalhando com o Fibonacci, a gente vai entender quais são as retrações. As principais retrações do Fibonacci são o nível de 50% e o nível também de 61,8%. Por que são esses níveis? Porque é assim que funciona. Se eu quiser entender, teoricamente, por que o motivo principal desse nível ser essa porcentagem específica, cara, isso é uma coisa que não vai fazer tanta diferença. O importante é você saber onde localizar esses níveis para poder ganhar dinheiro. Então imagina que o mercado está subindo, a gente tem um nível que vai ser os 50%, que vai ser exatamente na metade, e já que o mercado vai começar a cair, o nível de 61,8% vai estar um pouquinho mais abaixo. E aí a gente vai ter dois níveis aqui, a gente vai ter uma região, e essa região é onde, na maioria das vezes, o mercado bate e volta a subir. Então, o mercado, mais ou menos nessa região aqui, ele vem, cai até ali, faz um movimento de alta e retoma essa movimentação. Então, exatamente nesse ponto aqui, na metade entre o fundo e o topo, você tem uma oportunidade para poder comprar esse mercado, porque ele vai continuar subindo. É muito simples, então. Você vai traçar a metade entre esses dois extremos. E nessa metade você vai procurar por uma oportunidade de compra. Quais são as melhores oportunidades de compra? Na maioria das vezes, a gente vai ter uma série de candles de força, que é o que eu chamo, são aqueles candles grandes. Eles vão estar aparecendo aqui nessa região, mostrando que o mercado realmente está reagindo, demonstrando força para continuar esse movimento de alta que a gente estava tendo antes. Então o mercado sobe, desce para metade e volta a subir. Essa é a forma mais simples e prática de você entender como que funciona o Fibonacci. Essa é a primeira estratégia, então, que os traders de elite utilizam para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você viu que ela é muito simples, basta pegar aí as duas extremidades, ir para metade e encontrar esse movimento de alta. A gente também tem uma segunda estratégia que é muito lucrativa, meus alunos da minha mentoria fechada usam muito, que é a estratégia do MRS. Você já deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre essa estratégia. Ela é a forma mais fácil de você encontrar uma oportunidade de entrada no gráfico. E a MRS, ela se divide em três partes. A primeira parte é você entender o que significa esse M. O M significa movimento. O R significa rompimento. Que lindo, cara! Rompimento. E o S significa sinal. Então são três etapas para você poder aplicar o MRS do jeito certo. A primeira etapa é encontrar o movimento do mercado. Bom, só existem dois tipos de movimento. Ou está indo para cima, ou está indo para baixo. Como que a gente identifica para que lado que o mercado está indo? A gente vai utilizar os tempos gráficos maiores. Então, o primeiro passo é lá no meu gráfico, eu mudar para o tempo gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos vai me dar uma noção maior, uma noção mais panorâmica para que lado que o mercado está indo. Esse tipo de gráfico, que é o gráfico maior, é chamado de gráfico âncora, porque ele guia o movimento principal do mercado. Então, os tempos gráficos menores, por exemplo, o gráfico de 1 minuto ou o gráfico de 5 minutos, eles normalmente estão indo na mesma direção do gráfico maior, o gráfico âncora. Ele meio que, o gráfico maior, o gráfico de 15 minutos, puxa os gráficos menores. Então, se você está vendo, por exemplo, o movimento de alta lá no gráfico de 15 minutos, provavelmente a gente está no movimento de alta e aí você sabe que o mercado está subindo. Quando você encontrar esse movimento no gráfico âncora, que é o gráfico de 15 minutos, você vai mudar para o gráfico de entrada, que é o que a gente chama. E esse gráfico de entrada vai ser o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto. Digamos que o mercado está indo para cima, lá no gráfico âncora. Lá no meu gráfico de entrada, eu quero encontrar uma movimentação de alta também. Eu quero encontrar um mercado que também está subindo. E quando a gente tiver esse tipo de padrão, esse tipo de desenho, onde o mercado sobe um pouquinho, desce e volta a subir um pouquinho, nesse momento aqui, você vai ter uma oportunidade para poder comprar esse mercado, seja no gráfico de 5 ou seja no gráfico de 1 minuto. Então, primeiro passo, identificar a direção, se está indo para cima ou para baixo, pelo gráfico de 15 minutos.
O segundo passo é mudar para o gráfico de 1 minuto ou o gráfico de 5 minutos e procurar esse desenho, como se fosse um N indicando para cima. E o último passo, que é o sinal de entrada, é você simplesmente entrar nesse rompimento ou entrar após algum sinal de candle que aparecer para continuar essa alta aqui. Então, essa estratégia é muito simples, é muito prática e a gente utiliza dois tempos gráficos, o gráfico âncora e o gráfico de entrada, para definir o nosso ponto de compra ou o nosso ponto de venda no mercado. Simples, né? Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar elencado aqui embaixo na descrição do vídeo um link com uma aula específica sobre o MRS. É uma estratégia muito fácil e a maioria, para não dizer todos, os alunos da minha mentoria fechada ganham muito dinheiro só aplicando MRS. Uma outra estratégia que a gente na Elite utiliza bastante é a estratégia chamada EA Gains. EA Gains é uma estratégia de retorno do rompimento. Como que ela funciona? A gente vai ter um movimento de rompimento. O que seria um movimento de rompimento? Imagina que o mercado está fazendo uma movimentação de alta e aqui ele deixou um topo. Lá embaixo é o fundo. Digamos que o mercado cai lá para o nosso Fibonacci e deixou aqui mais um fundo, né? Quando o mercado volta a subir, no momento que ele rompe esse ponto aqui, ó, no momento que ele ultrapassa esse ponto, acontece o que a gente chama de rompimento. Ou seja, ele rompeu, o mercado voltou e rompeu um ponto anterior, rompimento. Tem vezes que o mercado rompe, continua subindo e depois ele recua e volta nessa mesma região. Na maioria das vezes, quando o mercado recua e volta nessa mesma região onde aconteceu o rompimento, ele tende a retomar a movimentação de alta mais uma vez. Então a gente meio que vai formar como se fosse um 8 na diagonal. Imagina, o mercado sobe, desceu, voltou e rompeu. Na hora que ele rompeu, ele voltou e esse momento que era o rompimento, ele acaba segurando e o mercado volta a subir. É como se fosse um 8 aqui, ó, meio que na diagonal. Então, você não compra no rompimento, você compra na hora que ele volta e segura naquela mesma região do rompimento. Isso é a estratégia chamada EA Gains, né? A estrutura de alta para você ter ganhos. Isso aqui, então, é o padrão do EA Gains que a gente utiliza muito para poder operar no mercado day trade. No gráfico de 5 minutos a gente pode utilizar essa estratégia. Funciona muito bem no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto também. Se você estiver fazendo uma operação de scalp, que é um tiro rápido, uma operação bem rápida para você só pegar esse movimentinho aqui curto e ganhar esse dinheiro e colocar no bolso esse lucro. Essa é a terceira estratégia então que a gente utiliza aqui na Elite. A quarta estratégia é a própria estratégia de rompimento, onde a gente vai ter movimentações no mercado que devem ser marcadas, esses extremos, né, os topos e os fundos, que você já aprendeu o que são. Então a gente tem aqui a quarta estratégia, que é o próprio rompimento. Então a gente já sabe que o mercado ele deixa, né, regiões extremas, onde aqui é o fundo, aqui é o topo, e a gente tem que traçar esses níveis todos, onde em algum momento, quando o mercado voltar para cá, a gente pode comprar exatamente nesse ponto, porque ele está rompendo um nível importante anterior. Tem vezes que a gente vai comprar aqui, vai subir exponencialmente, tem vezes que a gente vai comprar, vai voltar e vai formar lá o EA Gain, você pode comprar de novo e assim por diante. Mas o rompimento é uma das técnicas mais tradicionais e clássicas para você poder operar no day trade, operando aí com as estratégias da Elite. A quinta estratégia é a fórmula 3x3. Essa estratégia é fatal. Essa é uma estratégia específica para você ganhar dinheiro antes do almoço. Uma estratégia bem simples e prática para você ganhar dinheiro aí nos primeiros candles, nos primeiros minutos do dia. E ela funciona mais ou menos assim, ó. Claro que lá dentro da mentoria fechada, a mentoria Elite, existem muito mais detalhes de como que funcionam cada uma dessas estratégias aqui. É um treinamento aprofundado, todo dia tem aula ao vivo, inclusive com os alunos. A quinta estratégia, a fórmula 3x3, ela funciona desse jeito. A gente sabe que o mercado ele abre às 9 da manhã e ele fecha às 18 horas. Isso aqui, esse tempo de abertura do mercado e o fechamento do mercado é chamado de pregão. Essa janela que a gente tem para poder fazer as operações. Só que muitos me perguntam, pô, qual que é o melhor horário para poder fazer operações? Eu só posso operar, por exemplo, no final da tarde, ou se eu posso operar de manhã, ou se eu tenho meu horário do almoço, só durante a tarde, aqui no meio do pregão, eu consigo fazer as operações. É legal? Qualquer momento ao longo do dia, você pode fazer operações, só que para cada momento você vai ter uma estratégia específica. Por exemplo, essa estratégia da fórmula 3x3
ela é específica para a abertura do mercado, onde a gente só vai poder operar das 9 até as 12 horas. Nesse momento da abertura do mercado, se a gente estiver operando, por exemplo, no mini índice ou no mini dólar, que são os dois principais ativos que os iniciantes começam a ganhar dinheiro no mercado financeiro quando eles estão começando do zero, no day trade, acontece um evento chamado gap. Todo santo dia o mercado abre em gap. O que é um gap? Um gap é um espaço vazio que fica entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Então imagina que aqui às 18 horas o mercado fechou. No dia seguinte ele vai abrir às 9 horas de novo. Assim como ele tinha fechado aqui também às 18 horas e nesse dia abriu às 9 horas. Tem vezes que às 18 horas o mercado ele fechou num ponto aqui. E aí no dia seguinte, às 9 horas, o mercado não abriu no mesmo ponto. De repente ele abriu lá embaixo e começou a movimentação dele. Esse espaço vazio que ficou entre o fechamento e a abertura é chamada de gap. E nesse caso é um gap de baixa. Tem vezes que o mercado fecha aqui às 18 horas e no dia seguinte ele abre lá em cima. Abriu, deixou um espaço vazio aqui. É chamado de gap de alta. Então esse espaço, esse vão que fica entre o fechamento do dia anterior, das 18 horas, e a abertura das 9 horas do dia seguinte, ele pode abrir lá para baixo ou lá para cima. Ele raramente abre no mesmo lugar e continua o que estava acontecendo. Ele abre lá para baixo ou lá para cima. E a fórmula 3x3 é uma estratégia justamente para você poder aproveitar esse gap e esse vão que acontece. Porque na maioria das vezes que o mercado abre num gap de alta, o mercado na maioria das vezes vai fazer uma movimentação de baixa e vai cair. Então se abre lá em cima, você pode se preparar para ganhar dinheiro com essa queda do mercado. Se o mercado abre lá embaixo num gap de baixa, você pode comprar se aproveitando de uma movimentação de alta que o mercado vai ter. Tudo isso para fechar o gap, para preencher esse espaço vazio. Então imagina que 18 horas o mercado fechou aqui e às 9 horas do dia seguinte o mercado abriu lá em cima. O mercado teve esse gap. Na maioria das vezes o mercado vai cair para preencher esse gap. Ou o mercado abriu às 9 horas lá embaixo, a gente vai ter uma movimentação de alta para o mercado preencher esse espaço vazio, esse gap. A forma 3x3 é muito lucrativa, é uma das estratégias que eu mais utilizo para poder ganhar dinheiro antes do almoço. Sempre que você vê lá no meu Instagram, por sinal, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @portstrader. É um Instagram que é o único Instagram de trader verificado no mundo inteiro, não tem nenhum outro trader verificado no Instagram. Então você vai me acompanhar lá, você vai ver que eu quase todo dia posto trades e resultados com lucros que eu tenho antes do almoço. Antes de almoçar, eu já ganhei dinheiro, já bati minha meta. 5, 6, 10, 15, 20 mil reais antes do almoço, usando a fórmula 3x3. Tem um treinamento chamado Fórmula 3x3 Black Edition, que é um treinamento aprofundado nessa estratégia, lá dentro da mentoria Elite. Outra estratégia que a gente utiliza bastante é a estrutura. A estrutura é como se fosse a base de um movimento de alta. Sem estrutura, o mercado ele não vai para cima e ele também não vai para baixo. O que é uma estrutura? Uma estrutura é esse movimento de zigue-zague que o mercado apresenta. Então imagina que o mercado ou ele vai para cima ou ele vai para baixo, né? Só que ele fica se movimentando em zigue-zague. Se o mercado nunca ultrapassa esses dois níveis aqui, ele vai ficar andando lateralmente, certo? Vai ficar andando infinitamente para os lados. O mercado ele precisa ultrapassar para cima para poder subir ou ultrapassar para baixo para poder cair. Então quando a gente tem esse tipo de movimentação aqui, que é como se fosse um N, a gente tem a chamada estrutura de alta. E quando a gente tem esse mesmo padrão para baixo, a gente tem uma estrutura de baixa. É como se fosse você simplesmente aqui operar o rompimento. Tem vezes que você quer só saber para que lado que o mercado está indo, como eu te mostrei em algumas estratégias anteriores, como a MRS. Uma forma também simples e fácil de você identificar para que lado que o mercado está indo é você identificando estruturas do gráfico. A gente tem esses N's aqui rompendo esses pontos, a gente sabe que o mercado está indo para cima numa estrutura de alta. Se a gente tem esses N's para baixo rompendo esses fundos, a gente sabe que o mercado está caindo em uma estrutura de baixa. Então as estruturas elas te indicam também para que lado que o mercado está indo e é muito fácil de você operar com base em estruturas do mercado. E a última estratégia que eu quero te mostrar aqui tem a ver com leitura de candle. E por sinal, mais uma vez, dentro da minha mentoria fechada tem um treinamento específico chamado Mestre dos Candles, onde você tem por muito conteúdo dedicado exclusivamente para você se tornar um mestre, literalmente, dos candles e poder utilizar vários padrões de candles nas tuas operações, fazendo scalp, fazendo trades de alvo maiores e ganhando dinheiro aí com consistência. Essa estratégia, com base nos candles,
É uma estratégia bem simples que a gente vai utilizar o CF. O CF, ele é um dos diversos padrões de candles que eu ensino lá dentro do Mestre dos Candles, e ele significa candle de força. Então a 7ª estratégia do CF é o candle de força. O candle de força é um dos padrões de candle mais práticos e simples de a gente localizar. A gente vai estar olhando aí um mercado que está na movimentação de alta ou de baixa, e até esse ponto eu imagino que você já tenha aprendido e entendido como que a gente localiza uma movimentação do mercado. Olhando o gráfico maior de 15 minutos, olhando as estruturas e etc, que eu já te falei ao longo dessa aula. E essa movimentação, ela não é um risco, não é uma linha. São os candles que são formados ali que fazem o mercado ou subir ou o mercado descer. Na maioria das vezes, quando a gente tem muitos candles grandes, candles que realmente são claramente fortes, né? Não são aqueles candlezinhos pequenos com um monte de linha para cima e para baixo, eles são chamados candles de força. Por exemplo, se você vê um super candle desse jeito no mercado que já está caindo, provavelmente após esse candle fechar, o mercado também vai continuar caindo e você vai poder fazer uma leve operação de scalp aqui. O que é um scalp? Scalp é um tiro rápido, uma operação de poucos segundos e ganhar dinheiro nessa pequena queda que a gente tem, nesses pequenos impulsos e ímpetos que a gente tem do mercado após esses candles de força. Então, se a gente tem um candle gigantesco vermelho, você pode vender para pegar uma última quedinha que o mercado pode ter. Se a gente tem um candle de força verde, a gente pode comprar logo após ele fechar para uma pequena alta que o mercado vai ter logo após o fechamento desse candle. Então, todas essas estratégias são algumas das que a gente utiliza para poder ganhar dinheiro com o Day Trade, usando especificamente o conteúdo que tem dentro da mentoria Elite. Se você quiser aprender mais, eu espero que um dia você faça parte dessa mentoria. Logo mais, ao longo desses próximos meses, eu vou abrir uma nova turma e eu espero que essa aula aqui desse vídeo de hoje tenha te ajudado a entender um pouquinho mais. Eu quero que você aplique todas essas 7 estratégias e consiga realmente ganhar dinheiro no mercado, assim como várias outras pessoas hoje estão fazendo com as técnicas e métodos que eu ensino aqui.